presidente? Pois não. Então, eu faria a sugestão de, ao invés de limitarmos a 1 milhão patrimônio total, 10 milhões. Isso, E daí fica 1 milhão. a mim parece mais viável, porque 10 senão milhões? nós vamos discutir uma lei que não vai ter aplicação praticamente alguma. Presidenta, nós vamos discutir a matéria? A gente propõe que comece a discussão e a gente vai avançando. Eu, particularmente, acho que 10 milhões é muito, presidente, porque esses 10% é uma parte que não incide tributação, por exemplo. Né? Incide. Não, incide tributação. Sim, é só pros que que não é herdeiros. o inventário, ao invés de ter que ser com toda aquela formalidade, por tabelião, quando ele pode ser gravado, pode ser vídeo. Então, Não, podemos abrir a incide. discussão e aí ver uma forma. Bom, se incide a tributação e é só desburocratizar Incide, é e só pra garantir a questão desburocratizar. virtual. E Com a última segurança. vontade, exato, eu acho que a gente pode Desburocratizar. discutir. Recolhimento com segurança. das taxas, ele Pois não. persiste. Então, vamos passar a discussão, conforme sugerido pelo deputado Fernando. Deputada Gleisi Hoffmann, não está presente. Deputado Kim Kataguiri, não está presente. Deputada Fernanda, Vossa Excelência. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o deputado Elias Vaz, autor desse projeto, né? Cumprimentando também o relatório da deputada relatora, dizendo que, evidentemente, tem um mérito gigante o projeto, que é reconhecer a questão digital e a facilitação do último desejo das pessoas como uma regra no país. Reconhece a normalidade da pandemia, é verdade. Nós vivemos 2 anos com uma pandemia e ainda segue a pandemia, mas mais do que isso, certamente uma facilitação para que as pessoas possam registrar os últimos desejos, a última vontade, de uma maneira menos burocrática, de uma maneira mais célere, de uma maneira mais digital, reconhecendo gravações, reconhecendo e normatizando esse uso digital. Eu fico pensando, né, presidente, quantas vezes a pessoa está no hospital, infelizmente, né, essa é uma certeza da vida, que uma hora o nosso tempo chega, mas sempre é uma tristeza, né, para a família e uma agonia. Então, está no hospital, quer mudar, quer deixar um último registro, quer organizar a tua vontade. É uma burocracia que dificulta enormemente. Então, a pessoa tem que ter lá o advogado, as testemunhas, o não sei o quê, registrar. Eu acho que o projeto tem esses méritos. Claro que ao limitar em pequenos valores, ou limitar o valor, garante que não haja fraude. Eu acho que é uma preocupação de todos nós. Mas, ao compreender que incide a tributação, me parece mais tranquilo avançar no valor, né, do codicídio, para explicar para quem nos acompanha que é uma parte do testamento que não vai para os herdeiros naturais, e sim uma última vontade, que é, bom, um amigo, um parente mais distante, alguma doação, por exemplo. Olha, eu quero que meus bens vão para, enfim, ajudar políticas públicas de criança e adolescente. Tem lá no Rio Grande do Sul uma casa de estudante, inclusive, que está abandonada, mas que era um prédio histórico que veio de doação para que servisse de casa de estudante, né? E que ficou registrado esta vontade do proprietário em deixar a casa como local de moradia universitária para os estudantes oriundos do interior. Bom, o codicídio ele é limitado a 10%, e aí se buscou um teto para que não houvesse fraudes, não houvesse, enfim. Embora, como disse a relatora, sempre se pode discutir judicialmente, né? Eu penso que quando o debate herança tem muitos temas que precisam ser trazidos para a mesa. Eu acho, deputado Túlio, que nós no Brasil temos uma carga extremamente regressiva no que diz respeito à tributação da herança. Porque senhor, tão jovem chamar de senhor, mas vê bem, nós temos um percentual de 4% a 8%, estabelecido por legislação federal, que fica a critério dos estados e municípios definir, né, o valor correto, ou o valor que cada estado vai, de fato, tributar a herança. É muito para uma família que, às vezes, tem um terreno para 15 herdeiros. Né? Aí depende do estado, uma alíquota de 6%, 8%. Quando o espólio, né, são para vários familiares, e a gente sabe como a classe trabalhadora sua para comprar a casa própria, passa 30 anos pagando financiamento, quer deixar algo para os seus filhos, quem não quer, né, deixar uma condição melhor para os seus filhos. E aí, uma taxa de 6% sobre um espólio tão pequeno, para dividir entre 15 herdeiros, 5 herdeiros, 10 herdeiros, é muito.
Mas uma pessoa que tem um patrimônio de 200 milhões de reais, pagar sobre a herança 6% é pouco. Vários países do mundo, inclusive alguns, né, do grande centro imperialista, admirado por muitos aqui na hora de fazer compras em Miami, etc., tem uma taxação sobre a herança de 30%, 25%, alguns países 40%. Por quê? Porque vamos combinar que quem tem um patrimônio de 5 bilhões não acumulou também individualmente, né? São as heranças e uma lógica de origem de classe que faz com que tu tenha uma reprodução e a manutenção de uma determinada elite econômica que, proporcionalmente, paga menos impostos. Então, qual era a minha preocupação ao discutir o codicídio? Se isso poderia isentar a tributação. Como eu disse, é preciso fazer essa discussão matizada, no caso de heranças, porque eu acho que a gente deveria ampliar a faixa de isenção, sabe, nacionalmente, do imposto sobre herança, e ampliar para uma renda familiar ou bem imóvel, discutir uma faixa que desonere a classe trabalhadora e as classes médias baixas, e, ao mesmo tempo, aumentar substancialmente o imposto sobre herança para grandes fortunas, né, para grandes heranças. Esse é um outro debate. O mérito do projeto é de unir essa questão da normatização, da utilização virtual, etc., com a vontade. E uma ideia de desburocratizar. O pequeno testamento já existe e é reconhecido, né? Embora tenha essa dificuldade no trâmite. O projeto tem este mérito. Então, o deputado Elias acerta muito quando traz esse tema à baila. A dúvida sempre nas fraudes tem a ver com isso e também tem a ver com, qualquer elemento de coerção, alguma coisa que eu acho que a gente também tem que se preocupar, né? Eu estava lendo recentemente o aumento dos crimes contra idosos no Brasil. Aumentou enormemente. E muitas vezes são perpetrados por familiares, né? É uma coisa cruel de se falar, mas acontece. Então, algum idoso fica em condição mental, e são muitos casos, né, de dificuldades, né, com algum grau de doenças, de perda de memória. O familiar ganha tutela para administrar e, às vezes, pega esses recursos. A gente tem visto um aumento no Rio Grande do Sul, tem uma delegacia especializada do idoso, um aumento também de crimes de agressão, né? A deputada Maria do Rosário lembra bem, porque foi, no seu tempo, inclusive, que começou o Disque 100, se eu não me engano, à frente do Ministério, e que foi um elemento que registrou essa violência contra o idoso, que era praticamente imperceptível. Invisibilizada, não é imperceptível, invisibilizada. Por quê? Porque esse idoso muitas vezes está no espaço privado, né? Sob tutela da família, e tem famílias e famílias, né? Nós não vamos generalizar, é óbvio que eu acredito que a maior parte das famílias tem afeto, carinho, cuidam bem de seus idosos, mas é um crime que aumentou muito contra idosos, o elemento de estelionato, de roubo de bens, de violência. Pois bem, quando se trata de herança, tem que ter cautela, né, de como fazer esse registro que mostre claramente que era uma vontade ou a última vontade da pessoa, sem nenhum elemento de coerção, né? Sem nenhum elemento de coerção. Acho que é importante para a gente garantir esse direito dos idosos do nosso país e também trazer à baila esse tema da violência contra os idosos nesses momentos de discussão, né, de herança, de testamento, enfim, etc. De patrimônio, em última, né, e de divisão de patrimônio, divisão de espólio, que dá tantos problemas judiciais e, infelizmente, numa lógica, né, como a que a gente vê dominante nesse modelo econômico que a gente vive, é óbvio que isso pauta muitas relações, lamentavelmente.